ele dizia o seguinte, na Vetro Sapiência: ninguém ouse falar ou escrever contra o uso da língua latina nos ritos sagrados da liturgia. Onde esse uso tiver caído, que ele seja restabelecido. E o próprio concílio, no Sacrum Concilium, que é o primeiro documento, fala que os fiéis sejam levados a responder ou cantar em latim a parte da liturgia que lhes compete. O próprio concílio diz: seja conservado o uso da língua latina no sítio sagrado da liturgia. O concílio Vaticano II. Né? Quer dizer, isso para dizer que não há, que há outras formas de a gente participar da missa, mesmo não entendendo, mas, por exemplo, Pio XII, na encíclica sobre a liturgia, ele fala que uma das formas que o fiel pode fazer é acompanhar com o missal. E nós temos, por exemplo, o missal bilingue, de um lado em latim e de outro lado em português, se a pessoa quiser saber o que o padre está seguindo. E as fiéis podem cantar a missa junto, porque a missa gregoriana, que todo mundo já sabe, a missa de Ângeles, por exemplo, sabe de cor e salteado do povo, eles conhecem. Às vezes eu, por exemplo, faço no sábado a missa chamada dialogada, que não é cantada. Eu rezo devagarinho o Glória, as orações perto do altar, o Glória, o Credo, né? Canta-se o Sanctus Agnus Dei, e o povo recita junto. Há uma participação. E não ficam meros assistentes. Então, você vê aquela riqueza de rito, várias reflexões que o padre faz, várias coisas que ele traça sobre as oblatas, sobre si mesmo. Ele anda de um lado para o outro no altar, lembrando Jesus andando de um lado para o outro, não da sua paixão, mas da sua pregação. Tudo isso tem um simbolismo. E aquilo atrai. Eu lembro de um artigo de esporte. Armando Nogueira era um cronista esportivo. Ele escrevia lá no Jornal do Rio de Janeiro, acho que no Jornal do Brasil, e esse mesmo artigo é reproduzido na Folha da Manhã de Campos. E acho que jornalista até morreu. Então ele diz assim: eu, quando era criança, eu ajudava a missa do Frei. Ele fala o nome do Frei lá. Até há pouco tempo eu lembrava. E ele rezava tudo em latim. Eu não entendia nada. Mas eu saía em estado de graça, porque eu sabia que ele estava conversando com Deus a meu favor. Isso para dizer o quê? Por que entrou o que tem o esporte com isso? Ele quer dizer o seguinte: que às vezes as pessoas não entendem o nacional. Se você mandar fazer uma análise sintática do nacional, ninguém sabe fazer. Eu já perguntei para várias pessoas qual o sujeito da frase "ouviram do Ipiranga as margens plácidas". E se ouviram, quem é que ouviu? Ninguém sabe responder. Eu vi até apresentadores de televisão falando, eles, não. Eu falei assim: como é difícil em português você entender, né? E o lábrio que ostenta estrelado, e tantas expressões que estão ali. Então, Armando Nogueira fala assim: muitos querem banalizar um pouquinho nacional, traduzir numa linguagem mais atual, mas não. Ele tem um misticismo, uma mística insubstituível. Mesmo a gente não entendendo, é a alma do brasileiro que está ali. Mesmo a gente não entendendo a missa em latim, a missa antiga, é a nossa alma de geração em geração. Preste bem atenção, eu não estou absolutamente minimizando e desfazendo da forma atual, como ela é promulgada, como ela é, porque é a igreja que promulga, mas estou falando do lado que você perguntou, porque que eu me identifico. E a mim faz bem, e eu acho que faz bem a tantas almas. Hoje se permite tantos movimentos e tantas manifestações dentro da igreja, porque também não olhar para este lado, para este grupo de pessoas, não aqueles que fazem disso uma bandeira ideológica para atacar o concílio, atacar a igreja, atacar o Papa. Esses que mais atrapalham a missa, né? Isso que atrapalha. Então a gente, para ser católico, fazer da missa
participando mesmo em algumas ocasiões que puder, celebrar. Pronto, é uma convivência. Nossa administração apostólica tem as paróquias da administração, tem as paróquias da diocese, tem o bispo da administração, tem o bispo da diocese. Há uma comunhão perfeita entre nós lá, um entendimento perfeito. Não há briga nenhuma, só no começo do afastamento. Mas depois, quando eu falei, Dom Carlos Alberto Navarro nos tirou, ele fez o meia-culpa. Ele foi na ereção da administração apostólica, ele foi na sagração de Dom Fernando para mostrar, olha, está tudo em paz, aquilo que eu fiz talvez houve erro de ambos os lados, né, que a gente foi um pouquinho forte, muito agressivo também, e ele também pegou pesado. Mas, graças a Deus, é a comunhão. Por exemplo, como diz o Papa Bento XVI, ele fez um modo próprio para que houvesse paz na liturgia, não houvesse guerra. O cardeal Sara chama, né, o Papa Bento XVI de o pacificador, né? Pois é, exatamente. Então,